gente vai começar de fato daqui a uns 2, 3 minutinhos. Deixa o pessoal entrar. E o que a gente tem aqui como protocolo normal dessas reuniões, que estão sendo maravilhosas, ótima descoberta da nossa disrupção, o Covid. Se tem alguma coisa boa é que a gente está aprendendo a trabalhar cada vez mais eficiente. E aqui no Zoom eu tenho o painel de controle, consigo ver aqui os rostos de vocês, também consigo deixar no mute, ninguém precisa se preocupar com o ruído. Essa vez eu estou fazendo um teste aqui com o YouTube, não, com o Facebook, está do nosso Face, já está ao vivo. Dessa vez sem interação, porque eu não tenho ninguém para me ajudar aqui ainda na interação com o Facebook. Mas a gente também vai publicar essa entrevista aqui, essa conversa, que deve durar uns 45 minutos, no máximo 1 hora. A gente deixar também nas nossas redes. Essa é a 4ª conversa que a gente está tendo. Já tivemos conversa com o Jan Koenig, da Sixt, com o Newton Vieira, representante de algumas locadoras aqui no Brasil, com o Fernando Fagulha, da Europcar de Portugal, e agora com o Jackson. Em breve a gente também anuncia aí os próximos. Toda quarta-feira a gente quer estar conversando com alguém do mercado, diretamente envolvido com mobilidade ou com rentacar. Tem 14:02, a gente tem, nesse momento, 24 pessoas. Ainda estou admitindo muita gente aqui na sala, para a gente garantir aqui a presença de todos. Vou dar mais um minutinho e a gente começa. 25 pessoas. Eu acredito que a gente deva ter, como nos últimos encontros, no começo a gente tem 30, depois vai aumentando. Mas o legal é que está tendo ótima ressonância também junto às pessoas que depois não conseguiram assistir, porque a gente está vivendo uma inflação de lives. É um privilégio também, inclusive, contar com a presença de vocês, porque eu estou, pelo menos, selecionando muito. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que contratar curadoria de live, porque é tão acessível e a gente está vendo tantas pessoas interessantes. Não são as lives do Henrique e Juliano, porque essas eu não estou participando, nem do Big Brother, mas lives aqui diretamente ligados ao nosso negócio, sem nenhum tipo de preconceito, mas eu faço parte do grupo que quer escalar o Everest e não vai assistir essas lives sertanejas, mas eu quero que continue alugando carro com a gente. Então, já temos 28 pessoas na sala e a gente vai dar início aqui oficial ao nosso bate-papo. A Michele, que está presente na Mobility já praticamente desde o início, tem 19 anos de Mobility, ela entrou menor de idade, ela vai aqui acompanhar comigo o chat. Dou as boas-vindas aqui a todos vocês que estão curiosos. Eu, pessoalmente, estou bastante curioso com a conversa aqui com o Jackson. A gente não ensaiou, a gente só fez aqui alguns ajustes técnicos, ele penteou o cabelo antes de começar e tudo certo. Então, só que antes da gente começar, a gente está também gostando de uma ferramenta que o Zoom proporciona. Vocês vão ver no monitor de vocês, na base, do lado do ícone chat, vocês vão ver um ícone que chama enquete ou poll, dependendo do idioma que está configurado o Zoom para vocês. Se vocês estão vendo, vocês podem clicar e assim que eu der launch aqui, vocês vão ver algumas perguntas que eu vou passar e aí eu já vou compartilhando com vocês os resultados. Na verdade, é para qualificar um pouco essa conversa e também facilitar o trabalho aqui do Jackson nesse sentido. Então, quando vocês estiverem vendo aí qual que é o tamanho da sua empresa, ou seja, quantos funcionários trabalhavam em sua empresa antes do Covid. E aí, eu estou vendo aqui já as pessoas respondendo. Funciona muito bem, é muito legal. A gente tem usado isso em vários outros eventos. Eu já estou vendo aqui que tem 20 que responderam. E a gente tem uma dimensão mais ou menos do tamanho das empresas que vocês trabalham.
e trabalhavam. Eu já estou com 23 resultados dos 35. Está subindo, já tem 70% dos votos. Assim que a gente tiver a totalidade dos votos aqui, eu já coloco para vocês verem. Tem mais 9, tem mais 8. Lembrando aqui, quem não viu ainda, tem um ícone que chama Poll, ou Enquete, do lado, na barra do Zoom, que vocês vão ver essa pergunta aí, quantos funcionários trabalhavam na sua empresa antes do Covid-19? Ainda tem 8 pessoas que não preencheram, mas eu vou, para a gente respeitar aqui o tempo, nas próximas a gente já tem 28, a gente já está com quase todo mundo. Eu vou, 29, já deu quase todo mundo aqui respondendo a pergunta. Eu vou mostrar para vocês. Então, é interessante, a gente está com 31% respondendo até 5 pessoas, mas também tem 30% que trabalham em empresas de até 50 pessoas. E um número significativo aqui, bom, 4 pessoas responderam, trabalhavam ou trabalham em empresas com 100% ou mais. Eu vou dividir isso aqui para vocês, vocês devem estar vendo, né? Tem mais uma, eu vou gravar isso aqui. Michele, você vê o resultado, né? Você pode fazer um print screen e guardar isso para a gente? Eu ainda não descobri como é que a gente arquiva isso. Eu vou fazer uma nova pesquisa. Essa pesquisa é qual cargo você ocupa. Na verdade, é mais para também ter uma ideia de cargo. Quando eu coloco CEO, pode ser CTO ou CFO, né? Na verdade, direção da empresa, ou fundador, que às vezes pode ser a mesma coisa. Mas é mais para ter uma noção da audiência que a gente está tendo aqui. Eu já estou com 20 pessoas respondendo. Quando bater aqui o número... Deixa eu ver o que está aqui no chat. A Michele está esclarecendo aqui com relação à pesquisa. Então, já estou com quase todo mundo respondendo. Deixa eu ver aqui também, que eu acho que eu tenho que admitir mais gente. Tem mais 8 pessoas que estavam na sala de espera, que eu tinha deixado do lado de fora. Então, a gente já está com o Jackson, olha só, já temos 43. Pelo visto, o pessoal está curioso para saber o que você tem para contar. 44 pessoas presentes já. Então, para quem está entrando aqui na sala, vocês podem clicar ali na enquete ou poll e responder essa pergunta aí que está sendo sugerida, para a gente também ter uma noção de quem que está aqui na sala. Eu já vou abrir aqui o resultado para vocês. Estou com 79% da audiência respondeu. Então, eu vou encerrar aqui. Está bem equilibrado. Vocês vão ver aí, Michele, você faz um copy-paste. Então, aqui, Jackson, para você ter uma noção, tem de tudo um pouco. E agora eu vou para a penúltima pergunta, que é uma pergunta que o Jackson pediu para fazer, que é com relação a qual que é a sua área de interesse. Então, na verdade, há interesse nessa conversa aqui. Se você está preocupado com o processo de virtualização que está acontecendo, a gente entrou na montanha-russa sem cinto de segurança, meio que todas as empresas que estavam em dúvida se iam aceitar home office, agora, de repente, todo mundo na marra virou home office e está gostando. Também tem essa questão da grande incerteza com relação ao rumo dos nossos negócios. Tem a questão do impacto que o vírus está trazendo sobre os nossos negócios e uma questão pessoal, acho que é uma questão importante de como a gente lida com as incertezas aí do momento, né? Eu já estou com 66% das pessoas respondendo, 73%. Ninguém é obrigado a responder aqui, é só para a gente ajudar o Jackson nessa conversa. Eu acho que deixa até a gente mais na mesma página aqui com relação ao que tem à nossa frente, o que está nos esperando
Então, já estou com 82% dos resultados, eu vou finalizar aqui, 84%. Vamos lá. Ó, Jackson, o pessoal está interessado em saber qual que é o impacto sobre o negócio, mas também isso que a gente estava falando, esse processo de virtualização, como funciona, mas bem equilibrado também. Vários citaram essa questão da ansiedade pessoal ou da incerteza do momento. Michele, se você puder também fazer um print screen, depois a gente divide. Eu aqui também. Legal. Então, eu vou só ver, eu acho que já tem mais gente. Olha, Jackson, já estamos quase chegando na capacidade da sala. 53. Muito bem. Já tem recorde já para o início de conversa, Jackson. Olha que a expectativa está grande, então. E a última perguntinha é essa clássica, que é: quando que vocês acham que vai retomar, quando que voltam os nossos negócios, né? Gosto de trabalhar no mercado, eu trabalho em alguns chapéus de pro bono, ou seja, trabalho voluntário. Ultimamente estou trabalhando trabalho voluntário também para mobility, isso é uma novidade, trabalhar mais e não ganhar nada. Tá interessante, espero que não dure muito tempo. Mas, então, quando que a gente vai ter retomada de negócios? Tenho curiosidade de saber aí, porque isso é determinante para a gente ouvir aí de vocês. Se os negócios começam já nas próximas semanas, aí, na verdade, cada um vai falar do seu próprio negócio. A gente, na Mobility, acredita que os negócios vão começar lentamente em agosto, mas muito lentamente. E se a gente estiver enganado, eu espero que eu esteja muito errado, mas a gente prefere ficar do lado dos realistas ou dos pessimistas, para depois a gente comemorar bons resultados. Então, eu já estou com 66% dos votos. Deixa eu olhar aqui, ainda tem mais uma pessoa entrando na sala. Vamos ver, tem 68%. Ainda tem mais algumas pessoas para responder. Acho que o pessoal está com dificuldade de arriscar aí um palpite, mas tá bom, eu já vou divulgar, a gente já tem uma massa crítica aqui importante, e é incrível, vocês vão ver agora, é muito difícil prever, cada um tem um cenário na cabeça. Eu vou finalizar aqui, ainda tem, olha só, no último momento, eu já estou com 80 e poucos % aqui, participando da votação, e aí a gente já vai passar a palavra aqui para o Jackson, já tomando isso aqui como base para a nossa conversa. Vou finalizar, vou compartilhar com vocês, olha só, terceiro trimestre, 30% das pessoas estão achando isso, mas tem bastante gente achando que só vai ser no quarto trimestre ou no primeiro semestre de 2021. Tem uma pessoa aqui que votou final de 2021, espero que esteja errada, mas a gente não está discutindo aqui quem está certo e errado, a gente está realmente tentando identificar, navegar nesse mar de incertezas. Ainda tenho mais pessoas aqui entrando, mais 3, e agora eu passo a palavra para o Jackson. Jackson, eu te conheço, eu tenho um prazer de ter você como amigo, conheci você alguns dias antes de você ser apresentado por uma bebida alemã que chama Jägermeister. Eu acho que essa bebida você nunca mais vai esquecer. Fez você... Nem ela, nem a Michele. Em alemão a gente chama que é cafezinho. É uma bebida doce, mas tem que beber geladinho. A gente tem aqui um membro do conselho do Clube Transatlântico que está presente. Sabe exatamente o que eu estou falando. Se você bebe uma dosezinha, é docinha, você não percebe nada. O Jackson, acho que tomou 6 ou 7, teve que ser carregado de maca para fora do clube alemão, mas naquele dia ele decidiu ampliar os negócios da UOBA. Então, ele é eternamente grato por essa conversa. O seu credor. Então, conheci o Jackson pouco antes do acidente da TAM, quando o avião da TAM causou aquela desgraça. Pouco antes disso, ele foi nos apresentado, muito bem apresentado pela Travoport.
e na época ele trabalhava, né? Hoje ele é só estrategista. Na época ele vinha para o escritório da Mobility e trabalhava, fazia código mesmo. Então, hoje, boa parte do nosso sistema saiu dessa cabeça aí. Claro que a Michelle ajudou bastante, e a Andrea, que não trabalha mais com a gente também na época, trabalhava muito com o Jackson para que o nosso sistema tivesse essa funcionalidade que ele tem hoje. Jackson, eu peço para você se apresentar. Eu vou te dar 15 minutos para você dar um pouquinho de panorama, mas eu queria que você contasse um pouquinho de onde você nasceu, de onde surgiu uma pessoa como você, né? Que são raros os tecnólogos, né? Os nerds que conseguem conversar com pessoas normais. Eu acho que isso é um elogio grande a você, porque você conseguiu lidar com código, com informática, mas ao mesmo tempo também entender o papel de uma empresa como a tua, e não é à toa que você tem esse sucesso. Eu espero que continue por muito tempo. Eu vou agora deixar a visão aqui grande para que na nossa gravação apareça o seu rosto. Então, 15 minutinhos aqui para a gente dar o início aqui a esse bate-papo. Depois a gente vai interagir com o chat. E muito bem-vindo, Jackson. Obrigado por aceitar o meu convite. Tudo bem. Primeiro, queria te agradecer muito, Oscar, pelo convite. É uma oportunidade excepcional de falar sobre tudo isso que está acontecendo. A gente tem uma relação que já é mais que um casamento. A gente já está quase chegando em bodas de prata, eu acho. Então, é de bastante tempo. Queria dar parabéns aí realmente a todos os agentes de viagens, que hoje é dia deles. Eu vi aqui alguém que lembrou isso no chat. E é uma data importante num momento tão difícil para as agências de viagem, para os agentes de viagens do Brasil inteiro. Eu vou dividir um pouco essa nossa conversa em 3 etapas, com base naqueles resultados que apareceram. Eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu com a Uoba, quero falar nos últimos dias, especialmente nos últimos 30 dias, e o que é esse processo de virtualização e por que foi possível para a Uoba. Também quero falar um pouco sobre uma questão pessoal, que é essa questão da ansiedade, de você partir de um contexto onde você gosta de estar com as pessoas, de conviver com elas, e, de repente, você vai para um ambiente restrito, onde você tem um mínimo de convívio com as pessoas. E quando a gente pensa em virtualização, tem esse outro lado, tem essa outra dificuldade. Para mim, particularmente, tem sido bastante penoso, porque uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é de ir para o meu escritório e encontrar todo mundo. Então, isso tem um custo. A gente pensa que home office é fácil, mas também tem esse custo, que é a perda do contato com as pessoas, e lidar com essa angústia. Quero falar também um pouco sobre essa questão das incertezas que cercam o nosso negócio como um todo, de todos os agentes de viagens, da Uoba, que atende empresas que atendem agentes de viagens, e quanto isso está impactando. Hoje a gente está trabalhando com uma redução dos volumes, os volumes baixaram a cerca de 10% do que eram há um ano atrás. Então, e ainda pode baixar mais, infelizmente essa é a realidade que a gente tem hoje. E como é que isso pode acontecer? E a respeito da retomada, eu tenho uma leitura muito pessimista a respeito da retomada, e prefiro que ela não se confirme a minha leitura e que as outras se confirmem em função disso. Porém, eu acho que essa crise é uma grande oportunidade para todos. Para as agências de viagens, para os distribuidores do negócio, para as empresas de tecnologia, para todo mundo. Porque, apesar de toda a dificuldade que existe, isso abre outras janelas, a gente pode olhar o futuro e pensar onde é que nós poderíamos ter feito melhor e podemos melhorar lá na frente. Acho que esse é o grande presságio de todas as grandes crises que a humanidade já viu. Então, acho que a gente passa por isso. Eu queria dizer para todo mundo que, nesse momento, aliás, vou voltar aqui um pouco. No dia 19 de março, eu tive a sensação de ter entrado numa música do Raul Seixas, no dia em que a Terra parou, porque o governo do Distrito Federal decretou quarentena aqui no Distrito Federal. Nós recebemos essa informação no meio da tarde, ficamos sabendo que no dia seguinte a empresa não poderia mais abrir, que as pessoas não poderiam ir mais para o escritório. E esse se tornou o nosso novo normal. Ou seja, nós nos olhamos e dissemos, o que vamos fazer? Qual é a ação a fazer? A ação a fazer era uma só,
deslocar todo mundo para suas casas, em home office, com os notebooks, ainda bem naquele momento que toda a equipe já estava utilizando o notebook, para começar no dia seguinte de um outro jeito. Essa transição foi feita, nós criamos uma solução logística, as pessoas todas foram trabalhar utilizando seus notebooks, e no outro dia cedo, eu assumi um compromisso comigo mesmo de tentar manter a minha rotina intacta, independente do lugar onde eu fosse trabalhar. Eu acordei, fui fazer academia às 5 horas da manhã, arrumei meu café da manhã, e às 7h30, só que ao invés de ir para o escritório, eu abri o WhatsApp e mandei bom dia para o meu pessoal. E, para minha surpresa e felicidade, logo depois, um monte de gente começou a responder dizendo que estava do outro lado. A minha equipe inteira foi respondendo gradativamente, e nós percebemos que todo o time estava ali operando e participando daquele momento. E eu fiz o que faço também todos os dias no meu escritório, só que dessa vez já não mais ligando a caixa de som da minha sala e perturbando todo mundo, mas compartilhei uma música do Spotify, dos sertanejos que o Oscar não gosta, para poder dizer que eu estava ali presente naquele momento. Isso tem sido a minha dinâmica de lá para cá. O que eu não queria perder e não quero perder é o prazer de contar e estar com o meu time, e é o prazer de fazer as coisas que eu sempre fiz ao longo de todos esses anos, e agora, mais do que nunca, eu quero continuar fazendo isso e ir adiante. Então, só que, ao passar dos dias, depois dessa transição abrupta, porque, na verdade, nós fomos atropelados, nós não decidimos ir para o home office. Posso te interromper um minutinho? Eu queria que você contasse 3 minutos quem que é o Oba, quem que é o Jackson, de onde surgiu. Isso eu acho que eu até tenho curiosidade para reviver essa história. 3 minutinhos do que você faz, o que sua empresa faz, de onde vem, e onde que nasceu esse impulso da Oba. A Oba nasceu há cerca de 17 anos atrás, no Rio de Janeiro. Eu trabalhava, na época, como consultor de uma empresa de tecnologia francesa e fui alocado para fazer um projeto que era a migração dos scripts do Sabre para Amadeus. Eu nunca tinha ouvido falar de Sabre, nem de Amadeus, e nem de ZDS, nada disso. E então, quando fui alocado para executar esse projeto, eu tomei contato com o universo do turismo, com o formato de distribuição, com os ambientes legados que são o GDS. E isso foi criando uma visão de oportunidade, uma vez eu contei essa história lógica, e depois de uns 3 anos imerso nesse segmento, mais ou menos, eu ajudei a TAM, na época, a equipe da TAM, desculpe, a desenvolver um formato para a emissão de bilhetes fora do GDS. Um conceito de como se poderia fazer a emissão de bilhetes fora do GDS, como se poderia construir conexões com múltiplas conexões do GDS e fazendo a emissão de bilhetes através de uma distribuição web. Eram 2 pessoas da TAM e mais o Biratã, nosso que estava lá na época, não tenho nada. E aí, esse conceito acabou sendo utilizado e, posteriormente, foi a base, depois disso, uma solução para que eu viesse a conceber o que é a primeira versão do Travel Link, que é o produto principal da Oba. Então, o que é o Oba? Isso foi em que ano? Isso foi em 2001, mais ou menos, 2002, mais ou menos. Então, lá no Rio de Janeiro, nós conseguimos, a partir da decisão da TAM de deixar de ser GDS, e aí a Gol já tinha nascido fora do GDS, nós percebemos uma janela de oportunidade, e eu disse, vai haver a necessidade de integrar esses conteúdos de forma única em uma janela no futuro, e vai haver a necessidade de automação de processos das empresas de viagens para poder atender essa demanda. Então, nós começamos a formatar um produto, esse produto era infinitamente menor do produto que nós temos hoje, mas ele foi a base do que é o produto da Oba hoje, que alcança cerca de... E hoje, assim, falando pré-Covid, né?
teu cliente padrão são consolidadoras, certo? Essa é a espinha dorsal. Os clientes que produzem maior volume são os consolidadores. E hoje, quantas transações são feitas aí em 2019? Quantas transações foram feitas na tua plataforma? E qual que é o percentual do teu negócio no mercado nacional? Em 2019, foram em torno de 8 milhões de bilhetes aéreos, em cerca de 10 milhões de reservas, mais ou menos isso. Hoje sem nenhum exagero de dizer, a Oba é a maior plataforma de emissão de bilhetes aéreos no Brasil, né? Inclusive superando... se a gente considera que os consolidadores representam cerca de 45% do volume de negócios, e nós atendemos, salvo um dos consolidadores, os outros todos, nós representamos quase que a total 90% desse negócio, mais ou menos. E hoje a Oba é uma empresa com 50 pessoas. O Oscar me conheceu quando a Oba era uma empresa de 3 pessoas, eu, Juliano e Rafael, que é o embrião de tudo isso. Depois disso, nós fomos crescendo e esse é o processo. Legal. E agora, pós-Covid, você estava falando aí em 10% de transações, você é um ótimo termômetro do que o mercado está vivendo. Na verdade, 95% dos aviões do mundo estão no chão, 90% dos aviões estão no chão. Então, naturalmente, esse é o reflexo do que a gente está vivendo. Agora eu vou começar já do lado que você começar a pergunta, enquanto a gente não recebe algumas perguntas aqui que a Michelle está organizando. Você fala de um cenário mais pessimista. O que é pessimismo para você e qual que é... Você consegue desenhar esse novo normal e que você espera que não se concretize? Eu consigo. Eu acho que eu queria, para falar sobre isso, eu queria voltar um pouco em 3 assuntos que eu tenho visto a mídia falar muita coisa, tenho visto os políticos falarem muita coisa, mas de verdade a gente tem 3 fatos que eles são indiscutíveis. Só para dizer aqui que me preocupam bastante. O primeiro é que a vacina mais rápida que nós conseguimos desenvolver por uma doença foi contra o Ebola. O Ebola foram 5 anos para desenvolver a vacina para o Ebola. O tempo para desenvolvimento e entrega ao mercado foram de 5 anos. A vacina mais rápida da história da humanidade. É o recorde até hoje. Isso é um dado. Por que é importante entender isso? Porque, seguramente, o que traria uma ampla normalidade ao negócio seria uma vacina. Uma vacina distribuída em escala global traria muito mais tranquilidade. Estamos todos mais protegidos, mais seguros, os negócios podem ser retomados com mais tranquilidade. Ou seja, é muito difícil acreditar, por exemplo, que nós venhamos a ter uma vacina antes de 2 anos. Acho que é quase que impossível. Aí todo mundo fala de medicamento. Então, Então, conseguimos ter vacina para prevenir, mas como é que a gente cura um medicamento? Um tempo médio de desenvolvimento de um novo medicamento na indústria farmacêutica mundial é entre 10 a 12 anos. Ou seja, quando tem sucesso, é entre 10 a 12 anos. Tem doenças que até hoje não têm medicamentos. Logo, nós não vamos ter um remédio no curto prazo para a questão do Covid. E o que mais me surpreende, isso é uma coisa que eu li esses dias e que me deixou bastante chocado, é que o Covid ele já existe, já circula entre nós de forma identificada e reconhecida desde 1960. Desde 1960, uma pesquisadora escocesa em Londres identificou o Covid, e daí foi ela que deu o nome de corona, por conta da coroa que existe iluminada ao redor da cepa viral. E de lá de 1960 para cá, o Covid não é importante, ou seja, ele virou importante agora. Ou seja, ele teve aproximadamente, no mínimo, ele está falando de 60 para 2020, nós estamos falando aí de quase 60 anos para
se reprogramar, vou usar aqui um termo de tecnologia, ou seja, era um vírus que se reprogramou e aprendeu a ferir o ser humano fortemente, que é o que a gente está vendo hoje. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Normalidade seria se a gente tivesse vacina ou medicamento. Uma outra normalidade possível, mas mais cara, é um alto nível de contaminação, que é esse efeito manada que todo mundo tem dito aí por aí, onde, ou seja, boa parte da humanidade vai contrair a doença e aí vai gerar autoimunidade, que é o que se espera que aconteça, mas que não se tem certeza hoje, né? Enquanto essas três coisas não se resolvem, fica difícil acreditar num mundo normal nos próximos 2 anos, pelo menos. Nos próximos 2 anos, uma coisa vai acontecer. Se não houver remédio nem medicamento, boa parte dos seres humanos contraíram o vírus. E aí, provavelmente, a autoimunidade vai acontecer por conta de todos serem ficados doentes. Então, a minha perspectiva hoje é de uma retomada. Eu acho que a retomada vai acontecer, sim, bem lenta, como você colocou agora há pouco. Acredito eu que já aí no terceiro trimestre, no específico, a nossa indústria, principalmente naquilo que diz respeito a viagens, a locomoção aérea, se houverem ações muito fortes da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e também de outros organismos, pode ajudar, principalmente na detecção em aeroportos de pessoas com sintomas para que não embarquem em aviões e mesmo não adentrem o portão de embarque, mas é um processo lento, bem lento, de retomada, e com retrocessos. Ou seja, a gente vai avançar 2 passos e vai acontecer o que aconteceu na Itália. Abre Milão, fecha Milão. Agora todo mundo está abrindo. Tomara que não haja retrocesso. Mas a gente está abrindo sem ter uma cura e sem ter uma vacina, sem ter um medicamento, ou seja, sem ter um remédio para curar quem está doente e sem ter uma vacina para impedir que as pessoas adoeçam. Esse para mim, é o grande desafio hoje, né? É por isso que me leva a ser um pouco mais pessimista. Como você transaciona mercado doméstico e internacional, você deve compartilhar do mainstream agora que o mercado doméstico vai ser o primeiro a começar, tanto no Brasil como na Itália, nos Estados Unidos. Os países tendem a se fechar no primeiro momento até a gente ganhar um pouco mais de confiança para entrar num avião e ir para algum outro país. Você compartilha isso, ou seja, vê que o Brasil vai ser o primeiro a iniciar, e aí você vê sinais aí das companhias aéreas abrindo reservas, porque nesse momento a gente está com uma janela, com uma disponibilidade muito restrita, praticamente essencial, de voos dentro do Brasil. Como é que você tem visto aí? Você deve estar antenado e conversando com companhias aéreas. A percepção que eu tenho, de verdade, até esse é um assunto também que tem um outro lado, que a gente falou aqui das questões que envolvem o Covid. Tem um outro lado que é esse serviço. A gente tem, além disso, as companhias aéreas elas vão retomar com a malha aérea muito menor. Elas não vão retomar com a mesma malha aérea que tinha até 3, 4 meses atrás, no doméstico, né? Nem estou falando de internacional. Então, ou seja, a gente vai ter mais um evento difícil, que é o quê? Ao reduzir a malha aérea, você vai ter uma redução de oferta para uma demanda que a gente não sabe qual é. Se essa demanda ela for muito alta, você vai ter uma elevação de preços. Além de ter o quê? Uma elevação de preços forçada pela alta do dólar. Porque a gente tem os contratos de aeronaves, combustível e tudo mais indexado em dólar. Então, ou seja, os bilhetes aéreos, mesmo os domésticos, eles vão se tornar um pouco mais caros. Ou bem mais caros. Mas que é inevitável que seja pelo mercado doméstico inclusive, esses dias eu ouvi alguém dizendo, olha, provavelmente a retomada será pelo mercado corporativo, né? Talvez seja, talvez eu esteja errado, mas hoje eu acho, inclusive, que a retomada ela será pelo lazer antes do mercado corporativo. Mais fortemente pelo lazer do que pelo mercado corporativo. Por uma razão simples. O indivíduo é quem está sofrendo mais. Isso é uma coisa que as pessoas talvez não tenham parado para avaliar. O indivíduo sozinho, a família, as pessoas que não se veem, a falta de mobilidade, ela tem restringido demais e vai despertar
ao término disso, à medida que se possa embarcar no avião, a vontade de viajar e de sair. Como a viagem internacional, ou ela vai estar cara, ou o risco de ir para um destino e depois não voltar ainda vai estar muito alto, a opção preferencial será, na minha visão, pelo mercado doméstico, das viagens num primeiro momento. Então, haverá uma oportunidade de viagens de lazer no mercado doméstico para as pessoas que estejam ou fora dos grupos de risco, ou seja, jovens entre 30 e 40 anos que possam estar viajando, esses caras realmente podem vir a retomar, apesar do custo das passagens. E você, bom, aqui pegando a pergunta da Cíntia Molinari, da nossa amiga do Amadeus, perguntando se você acha que, ou você compartilha da nossa opinião, que individualização de transportes, ou seja, aluguel de carros, pode, naturalmente, com demanda muito menor, ser ativado antes do transporte aéreo. Você compartilha ou você acha que isso é indiferente? Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que isso vai acontecer porque, por exemplo, se eu tiver... Eu não, mas acho que o indivíduo, ao olhar situações assim, eu quero fazer uma viagem de Brasília para... Eu vou fazer propaganda de Pirenópolis aqui, para Pirenópolis, né? Ele vai optar por alugar um carro individualizado, antes de tomar um transporte como um ônibus, um transporte comum. Para Goiânia, ele vai optar por alugar um carro, ou ele vai optar por um transporte pessoal. E isso já está acontecendo em Brasília, tem um fenômeno aqui em Brasília interessante, que é o aumento da utilização de veículos em Brasília nos últimos dias, porque as pessoas não querem compartilhar o transporte, pelo risco de contágio. Ou seja, aumentou volumes de carros. Apesar da quarentena e tudo mais, o volume de veículos na rua já é mais alto do que era normalmente por conta da necessidade das pessoas de se isolar. Agora, claro que, vou fazer uma pergunta aqui ainda do chat, mas claro que isso deve ter reflexo na sua empresa, porque se você está vendo uma demora na retomada, e, ao mesmo tempo, você tem que investir numa plataforma. Mesma questão a gente não consegue reduzir plataforma. Pessoal que está trabalhando em backlog e tentando, inclusive porque na nossa imagem de pós-Covid, a empresa tem que ser mais eficiente, mais automatizada, oferecendo serviço humano de uma forma diferente também. Então, você deve estar num espacate, né? Tem que reduzir custo, e, ao mesmo tempo, tem que manter a equipe reinventando o teu negócio. Dizer que não há sofrimento e nem preocupação seria uma hipocrisia. Nós tivemos um impacto de receitas nos últimos 60 dias extraordinário. Por sorte, a Oba é uma empresa extremamente ortodoxa na gestão dos seus recursos financeiros, então a gente teve condição de absorver esse impacto. Não é um processo ad eterno, ou seja, se não há retomada e se permanecer nos volumes atuais, seguramente a gente vai ter que repensar muita coisa, mas nós conseguimos fazer essa transição até aqui sem ter que nem mexer em modelos de contratos de trabalho e nem redução de equipe. A gente conseguiu manter a equipe nas condições que estavam postas e eu espero, de verdade, conseguir levar adiante. Qual é a nossa aposta? E é uma aposta aí sim positiva. Primeiro, ao longo desses últimos anos, a gente já conversou muito sobre isso, eu sempre tive uma tese de que a nossa dependência enquanto negócio do bilhete aéreo era muito elevada. A gente já falou várias vezes sobre isso. A participação da receita no bilhete aéreo, das agências de viagem, nos consolidadores, em todo mundo, é desproporcional ao que deveria ser em relação aos outros produtos. Diferente do que eu vejo, por exemplo, em mercados que nós atuamos, como no México, como em Portugal e em outros países, como nos Estados Unidos. Ou seja, a gente deveria ter, no negócio agências de viagens, uma maior presença dos demais produtos. Porque, por exemplo, locação de carro será uma opção agora. E uma boa opção. E será uma boa opção não somente para o deslocamento, será uma boa opção para a chegada. Sabe? Por quê? Porque as pessoas querão... Agora, a gente tem que colocar mais carro. A gente tem que criar isso na nossa agenda de vendas. Então, existe... a Oba, qual é a aposta da Oba nesse momento? A aposta da Oba é na retomada, a gente quer que retome,
mesmo que lentamente, a gente quer que retome, e nós estamos trabalhando arduamente para criar ferramentas e estrutura para que o agente de viagens possa, primeiro, se conectar mais ao comprador, ao passageiro, ou à pessoa que está comprando a viagem aérea. Possa entregar mais produtos, ou seja, nós já temos uma gôndola hoje que vai do aéreo até assistência à viagem, com locação de carros, inclusive com locação de carros através da Mobility, nós temos com rodoviário, com tudo mais, mas a gente quer criar isso com facilidades adicionais. Isso é um projeto muito interessante que o time do Rafael, que é o diretor técnico da UVA, tem tocado, que vai ser disponibilizado aí assim que a gente começar a sair dessa curva, vamos chamar assim. Mas o mais importante é que o agente de viagens comece a perceber o seguinte: eu não posso, e isso é uma lição, eu não posso ter um negócio que a principal base de receita seja o bilhete aéreo. Esse é o ponto. Do mesmo jeito que a OBA hoje tem que falhar para si mesmo e dizer o seguinte: olha só, hoje, se o aéreo nunca mais voltar, acabou a empresa. Do ponto de vista da receita, nós temos hotel, nós temos carro, nós temos seguro-viagem, nós temos tudo mais, mas o que sustenta a base financeira do negócio ainda é a venda do bilhete aéreo. E a gente tem que buscar alternativas para isso, buscando fortalecer os outros produtos de distribuição. Acho que esse é o desafio. Jackson, eu tenho uma pergunta aqui do Gustavo, de Juiz de Fora. Ele fala: qual que é o produto de e-commerce que você recomenda para quem deseja iniciar um home office, mas mantendo vendas online? O produto de e-commerce que eu recomendo para fazer isso, de verdade, participei de uma reunião com uma entidade de agência de viagens há uns 3 ou 4 anos atrás. Eu vou dizer para eles, para te dizer aquilo que eu disse a eles naquela oportunidade. Eu, se fosse uma agência hoje, eu tentaria fortalecer o máximo possível a minha integração com os meus clientes através de Instagram, Facebook e WhatsApp, fazendo atendimento através dessas ferramentas, mas sem recorrer a um e-commerce B2C. Construir um canal B2C, além de oneroso do ponto de vista de marketing e tudo mais, e do tipo de gestão que você necessita ter, não cria o seu relacionamento e a sua interação com o cliente. É importante que o agente de viagens dê valor à sua conexão ao cliente na ponta. Ou seja, quanto mais rápido e ágil ele tiver para fazer o atendimento ao cliente na ponta, mais forte e mais fiel esse cliente será. E aí eu lembro de uma conversa que eu e você, Oscar, tivemos uma vez em Curitiba sobre esse assunto, do quanto há de ferramental disponível, gratuito no mercado. A gente estava falando na época, inclusive, sobre a Airbnb, que as agências poderiam trazer para dentro do seu negócio para manter o nível de interação e fidelidade dos clientes e prestar o serviço delas. Porque o mais importante, e isso eu tenho insistido já há muito tempo, o mais importante é o serviço do agente de viagens. E esse é um serviço que tem um enorme valor. E que, como a emissão de bilhete aéreo, a venda acabou sendo muito preponderante, acabou sendo deixado de lado. De verdade, a gente precisa, e talvez seja uma oportunidade boa, para valorizar a atividade do agente de viagens e o serviço que ele pode prestar ao cliente. E aí não é o canal de e-commerce que vai fazer isso. E sim, é a interação, a qualidade da interação, e o Oscar e eu já discutimos muitas vezes sobre isso, a qualidade da interação que o agente tem com o seu cliente. Ou seja, respondendo a pergunta, você está falando que não tem, as ferramentas estão aí, Instagram, Facebook e tal, tanto faz, mas o que vale, eu defendo essa tese também. Eu acho que agentes de viagem vão ter que se reinventar num bom sentido, porque o que os blogueiros têm de um lado, os agentes de viagem têm de outro, talvez uma união disso. Talvez hoje a gente fala aí de 5.800 blogueiros de viagem, menores, maiores. 5.800 no Brasil. Isso, Marcelo Cohen é um cara da Belvitur que eu respeito bastante, que ele criou a Seguros Promo, muito alavancado em cima do conhecimento que ele tem junto aos influenciadores de viagem.
E, por um lado, eles não têm a tecnologia, eles não têm a técnica, eles não são detentores, em grande maioria, do produto, como um agente de viagem é. E, do outro lado, tem um agente de viagem um pouco perdido nesse mundo, com uma certa timidez de postar sobre as suas experiências que já existem, né? Então, eu acho que essa junção do agente de viagem sair um pouco da zona de conforto, não que seja confortável ser agente de viagem, muito pelo contrário, é um desafio. Eu admiro o agente de viagem que abre hoje um negócio, abria até, a gente tem uma relação, desde que o Oswaldo entrou no escritório, a gente tem uma formalização contratual com todos os agentes de viagem. Então, a gente assina praticamente toda semana 10, 15 contratos com agentes que começam a trabalhar. E tem uma criatividade enorme de ver nichos e ver espaços. Só que eu também concordo com você, Jackson, que usar a tecnologia que está aí à disposição, gratuita, e interagir com os clientes vai ser relevante. Eu vi o Gustavo fez uma colocação aqui, que mas gostaríamos de um canal de venda também. Concordo. Os consolidadores, por exemplo, têm lojas online, OTA, B2C, para as agências de viagens. A Despegar tem B2C para os agentes de viagens. Poderia, inclusive, surgir nessa história toda, não estou dizendo que vai existir, mas poderia surgir o iFood dos agentes de viagens. Não é impossível e não é imponderável que isso ocorra. Mas, de toda sorte, o que eu acredito muito mais nessa história é que o canal de vendas ele não pode substituir a qualidade do serviço de inteligência que o agente de viagens entrega ao seu passageiro. Sim. Essa é a grande questão. Que é o quê? É isso que você disse aí agora há pouco. O agente de viagens tem que ser mais ativo nas redes sociais e através das redes sociais fortalecer o networking dele, a rede de aproximação dele, que com isso ele vai dar maior sustentação ao seu negócio. O Jackson, o Roberto aqui perguntou o que se sentiu provocado com a tua ideia aí, eu também fiquei curioso. iFood de agência de viagens, você está querendo dizer hoje o iFood funciona com um motoqueiro que está à disposição, né? Então, na realidade, você tem uma galeria ali de produtos e algum motoqueiro aparece. Eu gosto mais do conceito do Airbnb, onde você tem, na realidade, a escolha de um imóvel que é bem avaliado, com um superhost. Então, você escolhe o imóvel com base no expert, né? O dono do imóvel. O agente de viagem detém ele teria como capitalizar muito mais em cima das recomendações, porque um agente de viagem que trabalha há 20 anos no mercado, ele tem dezenas, centenas de histórias para contar, e ele conta isso mal. Ele conta isso de uma forma tímida, não que ele poderia contar isso muito melhor, de uma forma muito mais visível, como o Airbnb conseguiu fazer, né? Qualquer reserva que você vai num superhost, você tem a história dos últimos 10 anos, de todos os feedbacks que os clientes deram com aquela reserva. E eu acho que é isso que você está querendo dizer com o iFood? Então, vamos mudar. Então, o Airbnb do agente de viagens. O que ressalta e importante nisso é a forma de interação. E isso, então, se a gente vai estudar plataformas, todas elas, seja o YouTube, Airbnb, iFood, qualquer uma delas, no final do dia, a coisa mais importante é a qualidade da interação entre quem? Entre quem compra e quem vende. Não é isso? Ou seja, o grande segredo do YouTube é juntar, de um lado, fornecedores de vídeo, produtores de vídeo, e quem assiste vídeos. Embora as lives sertanejas agora também tenham virado Rede Globo, porque você tem mais propaganda nas lives do que durante os programas da Globo. Mas tudo bem, vamos lá. O iFood, ele junta 3 players. O restaurante que produz alimentação, junta, de um outro lado, a pessoa que tem a necessidade do alimento e junta o motoqueiro ou o entregador de bicicleta que tem a necessidade de fazer o serviço de entrega. Ou seja, é uma cadeia com 3 participantes, não é isso? Esses 3 participantes têm necessidade de prestar o seu serviço de forma diferente. E quem é avaliado efetivamente no iFood? É avaliado o prestador do serviço, por isso a referência ao iFood, porque
Se o agente de viagens entrar numa intermediação, onde ele vai vender uma passagem aérea, por exemplo, quem tem que ser avaliado é a Latam, ou a Gol, ou a Azul, que foi o fornecedor a ser atendido, e também, ou seja, o restaurante, nesse caso ele ocuparia o papel, o agente de viagens, onde ele entrega a recomendação da assistência pós-venda. Isso é um dos grandes desafios ainda na atividade de agenciamento de viagens, e que os canais de venda direto B2C ainda não atendem isso de forma satisfatória. E, ao mesmo tempo, o cliente, que é o comprador lá na ponta. Então, se a gente pensar em estrutura, que é uma estrutura mais triangular, porque o Airbnb é uma estrutura mais peer-to-peer, né? Para, ou seja, o contratante com o fornecedor. Em ambos os casos, você precisa descobrir um modelo de interação que seja satisfatório. Para quê? Para que tanto quem compra quanto quem faz a venda tenha um canal de comunicação que entregue a informação necessária, o acompanhamento, e principalmente agora com o Covid, isso ainda vai ser mais relevante. Por exemplo, quero ir por conta das questões de saúde, de preocupação sanitária e tudo mais. Então, acho que há uma oportunidade aqui. Não vejo hoje nada assim dentro do Brasil, né? Mas há uma oportunidade. Aqui a Selma perguntou, às 2h34, já faz 17 minutos que ela está com paciência para a gente responder. Que ela falou, com esses desafios, acho que o maior, na verdade, mais um statement que ela está dando, mas queria que você comentasse. Desafios, acho que o maior será o tal do passaporte de saúde, né? Exigir um histórico individual da pessoa no Pax quando ela vai embarcar. Isso é uma realidade hoje já em alguns lugares. Na Alemanha está se estudando isso, mas na China, pelo que a gente vê, se a gente pode confiar na informação, que muitas vezes a pessoa, antes de entrar no metrô, antes de entrar em algumas estações, ele já tem que passar por tem que mostrar um QR Code que ele está clean, que ele está bem, né? Isso provavelmente vai acontecer em forma de passaporte de saúde, enfim, alguma coisa que o governo vai ter que, os governos vão ter que criar para se proteger. Essa é uma solução para o Covid. Essa, de verdade, é uma solução para o Covid. De verdade, que é o que está se falando hoje para retomar a normalidade econômica. Para retomar a normalidade econômica, você precisa fazer uma coisa, você precisa testar. Não tem jeito. Você tem que ter um nível satisfatório e suficiente de teste para que as pessoas possam voltar a trabalhar sem contaminar outras pessoas, porque senão você vai ter um grande problema pela frente. Ou seja, que é o passaporte. Você poderia ter, como a gente viu muito na Coreia, isso, que é essa história do drive-thru, onde o cidadão, no primeiro sintoma, passa no drive-thru e verifica se tem positivo ou negativo, e já retoma a quarentena. Se a gente quer uma retomada econômica que não será de 100%, mas que possa ser viável, ela passa pelo passaporte de saúde, ou pelo nome que se queira dar a isso. O grande desafio, eu vi isso hoje de manhã, eu estava ouvindo o Washington Post, que, por exemplo, o Trump veio falando ao longo dos últimos meses que teria testes o suficiente nos Estados Unidos. Ele não consegue fabricar testes o suficiente porque tem um país de 200 milhões de habitantes. E para que você possa testar continuamente, você não pode testar. O teste ele tem validade agora. Esse é o grande desafio do teste. O vírus entra e sai. Exatamente. Ou seja, ainda mais, agora, nesse minuto eu não estou contaminado, mas eu fui num ambiente ali daqui 10 minutos e me contaminei. Você tem que ter um nível de quantidade de testes extremamente elevado, e não tem fábricas no mundo que deem suporte a essa produção de testes. Bom, se o futuro sempre foi incerto, agora a gente tem certeza que é incerto, porque a cada dia, a cada semana, a gente está aprendendo novos protocolos. Eu acho que cada país está tentando entender de uma forma. Até hoje, a criatividade que os países estão lidando com isso também um banco de dados que vai se criar. E a gente diretamente vai estar impactado, porque nosso negócio, seja aéreo, seja hotel, evento, imagina hoje um negócio que é voltado a grandes massas, né? Shows e estádios, jogos de futebol, está todo mundo se questionando como que a mobilidade do ser humano vai se comportar. Então, eu acredito muito nesse conhecimento computacional, na realidade, a capacidade computacional que o planeta tem hoje de administrar novas informações, mas absolutamente incerto.
nesse momento, né? Mas aí o Douglas aqui está fazendo, ele é da Uptrans. Entendo que os agentes identificarão o seu real potencial quando saírem na zona de conforto em relação ao foco no aéreo e partirem para a priorização do terrestre, utilizando a tecnologia e redes sociais. Enfim, é necessário se reinventar. O Günther falou aqui que os supermercados estão medindo temperatura. Isso já está fazendo parte do nosso novo normal. Aqui na Mantiqueira, Santo Antônio do Pinhal, já tem há 3, 4 semanas, a cidade já está com obrigação de máscara e, pelo que eu acompanho aqui da Alemanha, tem um município que chama Jena, Jena, que há 6 ou 7 semanas introduziu a obrigação de máscara e eles estão sem registro de novas infecções. Então, esse conhecimento aí simultâneo que vai naturalmente impactar a gente diretamente, né? Eu queria aqui voltar uma pergunta. Você falou um negócio que é extremamente importante agora, né? Que isso é a beleza do nosso tempo, do momento que a gente vive, e talvez possa nos ser muito útil, também pode se tornar um grande problema. Não sei ainda, mas eu tenho estudado bastante nos últimos dias as questões dos modelos econômicos e dos diversos modelos que se discutem ao redor do mundo para a retomada da economia. E eles têm um problema de origem. Todo modelo econômico é cíclico, né? Concorda? Se você pegar a maior parte dos modelos econômicos, eles propõem uma solução cíclica para as crises econômicas. Você sobe, baixa. A doença, ela não é cíclica. E a humanidade, a última grande epidemia que a gente tem notícia foi a febre espanhola, que, se eu não me engano, é do início do século XIX. 102 anos, né? Isso. Nós não temos tido nenhuma experiência dos governos e nem da sociedade na gestão de epidemias a partir daí. Esse é o grande enfrentamento. É uma epidemia. O que a gente tem hoje não é uma guerra, não é uma crise econômica, não é uma crise política. A gente está lidando com a epidemia. Essa questão das máscaras. Nós, por muito tempo, zombamos os orientais pela utilização de máscaras de forma normal, habitual, no comportamento deles. Será por quê que eles fazem isso? Particularmente, eu não fui estudar, mas eles têm algum objetivo, alguma razão que antecede isso. E há um histórico de epidemias no Oriente, especialmente na Ásia, muito maior do que o nosso. É claro hoje que, para que a vida volte a ter um mínimo de normalidade, a gente vai ter que aprender com uma epidemia que não vai embora no curto prazo. Uhum. Seja com testes de temperatura, nos supermercados, nas escolas. Quero voltar às escolas. Ok, você pode voltar às escolas, mas você vai ter que avaliar o aluno na chegada. Porque senão você vai botar um aluno infectado numa escola com 600 alunos, você vai ter 600 infectados depois. E assintomáticos ainda. Aqui tem uma pergunta limítrofe, que é do Günther, que ele fala como você não vê o vírus como uma arma do comunismo. O vírus como uma arma do comunismo? A gente transcrever isso aqui como... Até um parênteses aqui, o governo japonês criou um pequeno funding de 250 bilhões, eu digo pequeno porque nesse momento os governos centrais estão abrindo os cofres para tentar mitigar aí um pouco os impactos. Nosso país, coitado, não consegue imprimir dinheiro, só os americanos e os europeus estão conseguindo imprimir bastante, a gente nem sabe de onde tirar, como lidar com as dívidas, um desafio aí para o nosso governo conseguir imprimir dinheiro tão rápido. Mas existe um funding japonês que já foi anunciado, 250 bilhões, que não é nada, mas para incentivar empresas japonesas que estão instaladas na China a saírem da China. Então, se a gente transcrever essa pergunta e não levar para o capitalismo, comunismo, mas eu queria que você comentasse isso, se você vê isso como uma arma atual. Eu de verdade, acho que esse vírus ele é uma lição para o mundo. É uma lição, talvez, a mais importante lição dos últimos 100 anos para o mundo todo.
Ou seja, nós fizemos uma escolha. Hoje eu li uma notícia no Financial Times que a grande fábrica do mundo está voltando a operar. Ou seja, a China está com 70% do nível de produção e deve chegar a 100% do nível de produção dela agora em maio. Mas como é que a gente enxergou o chinês? Como a fábrica do mundo. Esse é o grande problema para mim. Nós entregamos, não, sem nenhum demérito dos chineses, porque eles são competentes, são capazes, mas o mundo entregou a sua capacidade produtiva à China. Ou seja, para a gente para produzir máscaras hospitalares, muito baratinho, tão baratinho que não custa nada, tem que fazer na China. Então, se o vírus é uma arma do comunismo, não. O comunismo é que virou uma arma contra nós todos nessa história. Por quê? Porque é impensável que um país da dimensão como o nosso, um tamanho como o nosso, não seja capaz de produzir seus próprios equipamentos de proteção individual. A gente não está falando de alta tecnologia, de sofisticado. A gente está falando de máscara, de jaleco. Se isso não tem algum erro de planejamento estratégico, o que é erro de planejamento estratégico? Acho que essa é a grande lição. É que o vírus demonstra que a globalização ela é inevitável e ela é absoluta, e não porque os políticos queiram ou não queiram, mas porque eu tomo um avião na China e vou parar na Europa e venho parar no Brasil. Mas, se a gente não tiver planejamento estratégico, aquilo que é importante, eu vou dar um exemplo aqui da Alemanha, ser mantido dentro do país, tem que ser mantido no país. A Alemanha impediu a venda de uma empresa de tecnologia para a China. Por quê? Porque é importante estrategicamente. Por que eu vou vender, deixar que seja comprado? Porque no futuro eu posso precisar disso. Os países precisam ter planejamento estratégico. O Brasil jogou fora o planejamento estratégico. Há muito tempo não se faz planejamento estratégico nesse país. E aí como é que enfrenta uma situação dessa? Não enfrenta. É o mesmo que os Estados Unidos estão vivendo hoje. Tem que ficar de joelho perto dos chineses para pedir equipamentos de proteção individual. E aí vira uma pirataria, onde essa cena que aconteceu no governo do Maranhão agora, ela demonstra o nível de insanidade de tudo isso. Para trazer respiradores, eles tentaram comprar a primeira vez, os alemães foram lá e compraram, pagaram mais caro. A segunda vez, os Estados Unidos foi lá e bloqueou a compra. Na terceira, o governo brasileiro foi lá e reteve na alfândega, que foi liberado hoje por um liminar aí do STF. A quarta tentativa que ele fez um esquema de contrabando pela Etiópia para poder chegar no Maranhão e não passar pela aduana. Se isso é razoável... Bom, eu queria fechar voltando a Rent-A-Car, assim, no improviso. O que você acha que, se você arriscasse aí um palpite para o... A gente tem muitos downsides, tem poucos upsides para o Rent-A-Car. Eu acredito focar nesses upsides, que é o desapego acho que no momento que as pessoas voltarem a trabalhar, tomarem gosto pelo home office, ou não necessariamente um home office 100%, mas uma empresa mais leve, né, com menos necessidade de encontrar todo mundo e ter que atravessar a cidade para ir para um escritório e depois voltar, eu acho que isso vai ter um impacto eterno em cima da sociedade, né? Ou seja, o Rent-A-Car pode se capitalizar em cima disso, porque as pessoas tendem a desapegar de um carro próprio e buscarem Uber ou outras soluções, e o Rent-A-Car é uma das soluções. Mas onde que a tecnologia entra? Onde que você acha? Você sabe que o Rent-A-Car é muito, em termos de distribuição, muito falho, porque a gente é a última peça. Quem mais se desenvolveu foi o aéreo, graças ao IATA e ao GDS. Depois vieram os hotéis e por último, o Rent-A-Car, que tem hoje, é sensacional. A gente consegue, em milissegundos, descobrir se tem um carro disponível ou não, mas você sabe que tem muita falha nessa gestão. E aí, quando você chega no balcão e você vai alugar o carro, e aí depois você tem um pneu furado, e você precisa de telefone, tem muita fricção no meio do caminho, e a gente acredita que, a gente vem falando sempre do futuro do aluguel de carro, a gente acredita que o futuro pode estar um pouco mais perto graças ao Covid, porque a tecnologia vai nos ajudar. Você quer comentar um pouco sobre isso? Quero que tem uma grande oportunidade, de verdade, até pela questão sanitária, e a gente, vamos pegar um exemplo aqui, eu acho que eu acho relevante. Nos Estados Unidos, você chega lá com um carro, toma a chave e vai embora, não é isso?
Sim. De um modo geral. Tem alguns, mas de um modo geral é assim. Sim. Aqui, para você chegar na Localiza, por exemplo, que é um grande fornecedor, uma empresa excelente e tudo mais, mas você tem um processo entre tomar o carro e ir embora que te leva ao contato sanitário. Ou seja, o Covid vai obrigar o quê? A Localiza a pensar que tem que reduzir a fricção. Ou seja, eu vou ter que fazer a locação no meu aplicativo e lá pegar o carro e ir embora, sem passar pelo alcance e tudo mais. A tecnologia já existe. A Localiza tem um produto que chama Localiza Fast e todas as locadoras já têm isso, que é de abrir o carro pelo aplicativo. Eu acho que vai acelerar. Essa é a boa notícia. Esse é o processo. Eu acho que eu acho, de verdade, eu acredito que o processo de locação de carro ele vai aumentar tanto para o uso de quem está em viagem em outra cidade no Rio, quanto para o uso de quem está na cidade e precisa de carro. Né? O que nós precisamos é que seja cada vez que tenha menos fricção no processo e na entrega ao cliente na ponta. Isso aí tem que ser muito ágil. Né? Do mesmo jeito que aí tem as outras questões que nós conhecemos, que é a falta de padronização de um standard das locadoras para a entrega do produto a quem faz a distribuição. Elas poderiam ajudar em muito se fizessem algo parecido com o que as companhias aéreas estão fazendo com o NDC. Podia ter um NDC da indústria de carros, para padronizar regras, porque isso não traria prejuízo a nenhuma delas no sentido do negócio, e traria um grande alcance de distribuição. E também permitiria que pequenas locadoras que estão, não digo que alijadas, mas estão excluídas da grande distribuição, pudessem entrar no circuito com maior facilidade. Acho que eu queria ter mais 2 minutinhos aqui, antes de você dar a sua palavra final, Jackson. A gente estourou um pouco para pouco prazo, sabia que ia ser agradável conversar com você, a gente chegou a ter 70 e poucas pessoas aqui na sala, foi muito bom. Tem um comentário aqui ainda sobre Oscar, um sonho de produto que tenho para o Brasil é um país continental, popularizar a locação para em uma única viagem conhecer uma região ao invés de um destino único. Se Deus quiser, chegamos lá, também acredito nisso. Eu acredito que o Covid vai trazer um redescobrimento do Brasil. Eu acho que a gente tem essa oportunidade de trabalhar forte. E isso vai nos trazer, talvez, benefício no futuro para receber o Brasil ser, de fato, encarar o turismo como uma indústria, que hoje é muito mal representado, nossas entidades representam muito mal. Eu não tenho boas palavras para falar dos nossos representantes, que são ineficientes na condução, porque o Brasil podia ser 20% do nosso negócio, poderia ser turismo. Por que a Tailândia consegue isso? Por que o Brasil não consegue? Mas eu acho que isso é um efeito positivo que vai acontecer. Mas aí a Bia, talvez você comente isso, a Bia comentou aqui se o car sharing vai aumentar no Brasil. O que você acha? Eu acredito que sim, eu acho que vai aumentar. A tendência é que aumente. Primeiro, vamos pensar o seguinte, se nós conseguirmos criar um pouco de conforto sanitário no embarque aéreo para levar um passageiro de Brasília para o Nordeste, ele queira fazer lá João Pessoa, Recife e outros destinos. Ele vai optar pela locação de carro. Né? Mesmo indo para Belo Horizonte, inclusive em detrimento da própria utilização de Uber e outros aplicativos. Porque eu vou dar um exemplo de algo que a gente já vinha nos últimos meses percebendo. Se eu preciso que alguém vá a São Paulo, precisa fazer trabalho em Campinas e tudo mais, é mais fácil alugar um carro do que usar o Uber. Concorda? É mais atraente do ponto de vista econômico fazer isso. Então, eu tenho certeza que há um espaço para o crescimento da utilização de carros compartilhados e de locação de carro no Brasil. Né? O que precisa, efetivamente, é que a gente crie soluções de distribuição mais ágeis para chegar na mão do consumidor final. E que ele possa usufruir disso mais facilmente. Eu tenho uma pergunta importante aqui da Roberta também, que eu vi, que é se as companhias irão ser menos engessadas com as suas regras. Elas se obrigarão a ser. Não, elas vão ter que ter um novo panorama, porque eles precisam, tanto quanto os agentes de viagem, quanto o Oscar, quanto eu, quanto a empresa, todos precisam agora sobreviver. E a gente está percebendo claramente que a solução não virá do governo federal. Ela não virá de um financiamento mágico, haverá necessidade de retomar a economia com regras, inclusive com condições mais fáceis para que as pessoas possam viajar.
Legal. Eu vou fazer uma última pesquisa aqui. A gente já tem 59 pessoas na sala, só mais para a gente ter um termômetro aqui do que acharam. Só estou perguntando aqui como é que acharam essa iniciativa. A gente, naturalmente, quer deixar isso o mais interativo possível, trazer novos nomes. Nos próximos dias, já até sexta-feira, a gente já tem um novo nome para sexta-feira que vem, para quarta-feira que vem. A gente tem feito lives, Jackson, nesse sentido, mas também de reciclagem, tem dado muito certo. Os agentes de viagem estão aproveitando o tempo para também entender um pouco como funciona a nossa indústria. Eu agradeço aqui a participação. Olha, já teve 75% dos votos. Eu vou abrir aqui para a gente poder passar a última palavra ao Jackson. Agradeço aqui o feedback de vocês. Olha, muito bom, 84%, bom, 16%. Ninguém deu nota negativa para a gente, Jackson. Muito bom, né? Ganhamos dia. Palavra final para você e a gente se despede aqui nesse canal. E eu coloquei no nosso Facebook essa conversa, mas também vai para o nosso YouTube logo mais. Eu acho que amanhã já sobe. Eu quero agradecer a todos de verdade, de coração. Acho que é uma oportunidade gigante para todos nós, de trocar e de aprender. É uma experiência nova para mim fazer live, eu nunca tinha participado de um processo como esse, então também foi algo emocionante para mim do ponto de vista. Tenho certeza que a epidemia ela vai, em algum momento, se acomodar nos próximos meses. Isso é um quadro inerente a todas as epidemias que a humanidade já viveu, e essa não será a primeira e não será a última, mas eu espero que sobrem lições para que a gente possa fazer do futuro melhor para todo mundo. Sabe? Esse que é o mais importante. E que todos possam estar bem lá na frente e a gente seguir adiante e chegar no futuro muito melhor. Tá bom? Obrigado. Bom, Jackson, muito obrigado. Obrigado a todos e nos vemos em breve. E espero também ao vivo, porque uma hora perde a graça ficar só no Zoom. A gente tomar um café junto. Café Zoom? Um abraço a todos. Tá bom, um abraço. Tudo de bom. Obrigado, hein? Obrigado.